Hoje vou contar a história do mais famoso estilo de karatê existente, o consagrado Shotokan, então vem comigo. O karatê Shotokan é um dos estilos de karatê que surgiu dos ensinamentos ministrados pelo sensei Jishin Funakoshi e por seu filho, Yoshitaka Funakoshi. O repertório técnico do estilo foi baseado no do Shorin-ryu, mas, devido aos estudos empreendidos pelo filho do mestre e sua influência, várias técnicas foram incorporadas ou modificadas, de modo a refletir o escopo almejado, que era o de valorizar mais o lado desportivo e físico como forma de promover o desenvolvimento pessoal. Sensei Funakoshi, em princípio, não denominou o que ele ensinava de um estilo próprio, mas, antes de tudo, afirmava que ensinava karatê. Por outro lado, é certo que ele ensinava a arte marcial de acordo com sua visão e entendimento particulares sobre a mesma, mas isso seria explicado também, segundo o próprio mestre comentava, como uma consequência natural, pois vários professores ensinariam uma mesma disciplina de modos diferentes. Entretanto, alguns de seus alunos, como forma de o homenagear, manufaturaram uma placa com a inscrição Shotokan. Eis que Shoto era a alcunha que o mestre assinava suas obras, pelo que o dojo passou a ser conhecido como Casa de Shoto. A despeito de outros mestres tentarem antes e contemporaneamente, foi o estilo de mestre Funakoshi que logrou êxito em vencer as barreiras culturais opostas a Okinawa e difundir o karatê pelo resto do Japão, modificando nomes de técnicas e adaptando outras. O Shotokan foi totalmente baseado no estilo Shorin-ryu, tanto que o criador era praticante desse estilo. O Shotokan foi criado para a correção de alguns detalhes e ocultar a influência chinesa por conta da rivalidade entre o Japão e a China, para ser bem recebido pela divulgação em Tóquio em 1921. Em Okinawa, o pequeno Jishin Funakoshi, por volta de 1880, no fim da infância e começo da adolescência, começou a praticar o karatê sob os auspícios do mestre Anko Asato, mestre nos estilos Shurichi, de karatê, e Jijin-ryu, de Keijutsu, que era amigo de seu pai e tinha sido discípulo do grande mestre Bushi Matsumura. O jovem Funakoshi tinha especial apreço pelas artes marciais, sempre buscando novos ensinamentos. De modo que depois de enveredar pelo karatê, passou a treinar com o mestre Anko Itosu, com quem aprende as principais técnicas. Por outro lado, o aprendizado se deu com outros mestres de renome, com os quais, além de obter novos conhecimentos, também se fez grandes amigos, com Kenva Mabuni, Kangyo Igaona, Shojun Miyagi, da qual lhe permitiu ainda mais sobre a arte do caminho das mãos vazias. O mestre Itosu empreendera sérios esforços para popularizar a arte marcial, não sendo muito bem sucedido. Porém, talvez o mais significativo seja a mudança de nome da arte marcial desarmada de Okinawa, de Toji, mão chinesa, para karatê, mão vazia, o que significou naquela época, fim do século XIX, uma enorme mudança de paradigma e o rompimento de uma barreira cultural. Funakoshi fez parte dos movimentos e despendeu novos esforços, no sentido de popularizar o karatê não só em sua terra natal mas em todo o Japão. Kyoji. Em 6 de março de 1921, o príncipe herdeiro Hirohito assistira a uma demonstração encabeçada por Jishin Funakoshi, no castelo de Shuri, ajudado por seus discípulos e pelo mestre Miyagi. Depois, em 1922, surgiu o convite do mestre Jigoro Kano, criador do judô, para que fosse feita uma demonstração pública do karatê no Instituto Kodoka. Como causou muito boa impressão, Jishin Funakoshi permaneceu em Tóquio por mais algum tempo, a ministrar aulas. Por volta de 1935, tem início o movimento de alguns discípulos de Jishin Funakoshi, para ter um lugar próprio de treino de karatê. Em 1936, esse esforço dá resultados e é finalmente construído um dojo em sua homenagem e o chamaram de Shotokan, ou Casa de Shoto, colocando uma placa com tal inscrição nos umbrais da entrada. Shoto era o pseudônimo com que Funakoshi assinava seus textos. Infelizmente, o prédio original foi destruído durante um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. Jishin Funakoshi não acreditava na diversificação de estilos, e sim que todo o karatê deveria ser um só, mesmo com as diferenças naturais de ensino que variam entre os professores, posto que seu estilo ainda fosse tradicional e intimamente conectado ao estilo Shorin-ryu, com bases altas e golpes duros, tendo como base a filosofia do Budo, em cujo conteúdo há a consciência da busca constante pelo aperfeiçoamento pessoal, sempre contribuindo para a harmonização do meio onde se está inserido. Por
intermédio de muita dedicação ao trabalho, treinamento rigoroso e vida disciplinada. O praticante do karatê tradicional caminha em direção dessas metas, formando seu caráter, aprimorando sua personalidade. Noutra mão, o estilo Shotokan era uma escola aberta a novos conceitos, desde que se mostrassem eficientes no escopo do mesmo, que era o aprimoramento moral e físico. Neste sentido, o desenvolvimento do estilo foi muito influenciado pelo sensei Yoshitaka Funakoshi, filho do mestre, o qual dava o exemplo de afinco ao treinamento e carregou elementos de outras artes marciais japonesas, como os chutes laterais e o emprego de bases bem mais baixas do que aquelas exercitadas nas escolas derivadas dos estilos Shurichi e Shorin-ryu. Tanto é assim que se pode identificar dois momentos distintos na evolução do Shotokan: a formação, feita por Jishin Funakoshi, e o amadurecimento, encabeçado por Jigo Funakoshi. A meta imaginada quando do estabelecimento do dojo de Shoto era fazer da arte marcial um contributo para a formação integral do ser humano, não podendo, portanto, ser confundido com uma prática puramente esportiva. Tradição é um conjunto de valores sociais que passam de geração a geração, de pai para filho, de mestre para discípulo, e que está relacionado diretamente com o crescimento, maturidade, com o indivíduo universal. A famosa expressão do mestre Jishin Funakoshi, Karate ni senti nashi, ou seja, no karatê não existe atitude ofensiva, define claramente o propósito anti-violência. Quando se mudou para Tóquio, mestre Funakoshi admitiu como aluno o já experiente lutador de jiu-jitsu Hironori Otsuka, que ficou impressionado com as proezas que os karatecas faziam em suas demonstrações. Eventualmente, Otsuka tornou-se instrutor de karatê Shotokan, mas, em 1930, as divergências sobre a condução da arte tornaram-se mais acentuadas, pelo que os mestres chegaram ao consenso de seguirem caminhos diferentes. Dessa primeira cisão nasceu o estilo Wado-ryu, que incorpora técnicas de jiu-jitsu e gotenji ao repertório do karatê, dando mais ênfase à prática de komichi. Após a morte de Jishin Funakoshi, outras dissensões tornaram-se evidentes. Alguns defendiam a participação em torneios e disputas e outros mantinham-se arraigados à proposição inicial de proibir quaisquer tipo de embate, devendo a arte ser desenvolvida principalmente por meio do treinamento reiterado de kata. Apartada, veio a lume a linhagem Shotokai. A linhagem Shotokan foi assumida por Masatoshi Nakayama, e permaneceu única, isto é, sob a direção da JKA, até 1977. Quando o mestre Hirokazu Kanazawa formou outra dissensão. Nesta última, ao longo do tempo pequenas diferenças foram se acumulando, principalmente quanto à execução de katas. E, no início do século XXI, outros katas passaram a ser treinados, o que acentua ainda mais o distanciamento. Há ainda a linhagem Asaya, do mestre Tetsuhiko Asai, na qual pretende-se fazer resgate de alguns conceitos do karatê tradicional. Bem assim, foram criados e adaptados outros kata. O estilo Shotokan caracteriza-se por bases fortes e golpes no corpo inteiro. Os giros sobre o calcanhar em posição baixa dão fluidez ao deslocamento e todo movimento começa com uma defesa. Este é um estilo em que as posições têm o centro de gravidade muito baixo, e em que técnicas como um simples soco direto são difíceis de se dominar, porém quando a técnica é dominada, o seu poder é impressionante. Alguns tendem a classificá-lo como uma evolução do estilo Shurichi ou Shorin-ryu. Entretanto, há divergências porque as bases do Shotokan são principalmente baixas, enquanto que em Shurichi são altas. Ademais, há golpes como o Meijeri e o Shirogeri, que não são comuns nos estilos Shorin, mas estão presentes no estilo de Funakoshi. Neste estilo, os movimentos defensivos também são movimentos ofensivos. A título de exemplo, se um adversário lhe desfere um soco, seu movimento deve buscar ferir o braço ou mão dele com as partes duras do seu próprio braço. Isso não só redireciona o golpe adversário como também o debilita. Esse estilo de karatê conquistou praticantes famosos como Lyoto Machida, Jean-Claude Van Damme, Michael Jai White e Wesley Snipes. Se souber de alguém que pratica e não falamos aqui, deixa nos comentários, galera. Vou ficando por aqui, até a próxima e tamo junto.